Eu gostaria de voltar ao acontecido na semana passada, onde foram divulgadas as imagens das invasões que ocorreram aqui no dia 8 de janeiro, e eu gostaria aqui de registrar que o atual desgoverno Lula, desde novembro, e enche o peito para falar que já governa antes mesmo da posse, teve a capacidade de, junto com o Ministério da Defesa, de junto com o Ministério da Justiça, de junto com o GSI do presidente Lula, deixar que os 3 principais prédios da República fossem invadidos, não por um exército, não por tanque, avião ou soldado, pessoas desarmadas, desordenadas. E pelas imagens a gente vê que o ministro Gonçalves Dias, do GSI, facilitou a entrada dessas pessoas. Mas o que chamou mais atenção, repórter da Reuters, que cobriu a posse do atual presidente, que foi divulgado pelo vice-presidente Alckmin, senhor Adriano Machado da Reuters, ele estava no dia 8 de janeiro acompanhando a invasão. Não bastasse isso, depois desse escândalo, o atual presidente foge para Portugal, onde é recebido como nunca nenhum chefe de Estado brasileiro foi recebido, aos gritos de ladrão, hoje, na sessão da Câmara dos Deputados de Portugal. Declarações absurdas, declarações a favor do Irã, da China e da Rússia, países que violam os direitos humanos, declaração que vai negociar com o BRICS, com o yuan e não com o dólar, é uma declaração de guerra aos Estados Unidos. Primeira-dama comprando gravata de R$ 3.100 na Zegna, e o atual ministro da Fazenda querendo taxar você, que faz uma compra na Shopee. Esse pessoal pensa que a gente é otário? O PT, o partido que mais assolou o Brasil, mais corrupto no Brasil, causa agora atrito com países sérios, com declarações absurdas, declaração que a Ucrânia é tão culpada pela Rússia, é tão culpada como a Rússia em relação à invasão. Nós temos um governo temerário, um governo que não nos representa. Parabéns ao deputado português André Ventura, parabéns ao partido Chega, parabéns por não admitir corrupto no seu país. Nós aqui vamos lutar. O deputado André Marcon foi muito feliz. O projeto da fake news, o que é? O projeto da fake news é uma reserva de mercado publicitário. E que interessa a Rede Globo de televisão? Por que ter deputado federal junto com o Supremo que se alia à TV Globo? Por que que eles querem que nós, deputados, sejamos impedidos de levar a verdade à população? Por que que quer impedir que portais tenham a liberdade de dizer que pode, não pode? Nós temos a justiça brasileira. Por que que a gente quer calar esse Congresso? Por que que um deputado do PCdoB, a gente vai ter um deputado do PCdoB falando em liberdade? Isso é uma piada. Seremos contra, iremos obstruir e vamos lutar até o final, porque isso pode ser um castigo, tanto para deputados de esquerda como para a direita. Muito obrigado. Satanás inventou o grupo de WhatsApp. Ministro Flávio Dino, Satanás trouxe ao mundo governador que entrega o seu estado com 14% das residências somente com coleta de esgoto. Satanás inventou, é verdade, eu juro para vocês. Satanás trouxe ao mundo governadores que entregam o seu estado com o pior IDH do Brasil. Satanás inventou a fake news. Satanás trouxe ao mundo governador envolvido em escândalo com respiradores que era para salvar vidas. Satanás inventou político que se elege com fake news. Ministro da Justiça, ex-filiado ao PCdoB. Satanás inventou político que acha que internet é brincadeira. E esses bichos ficam andando por aí. De vez em quando eu encontro um e eu digo, vamos exorcizar esses seres do mal. Eu iria me arriscar aqui que Satanás está mais perto do comunismo do que de outra coisa. Aí quem que não trabalha?
trabalho aí. Olha, desespero que tá o bolsonarismo por causa do PL da fake news. Que a gente percebe o bolsonarismo desesperado. Porque, inclusive, eles não vão ter mais o que fazer na vida, né? Não vão ter mais como se reeleger, porque eles não trabalham. E eles vêm aqui pra não trabalhar. Que os deputados do PL não gostam de trabalhar, mas no site aqui da Câmara, a deputada só tem 5 discursos em plenário, contando com esses 6. Tem 2 ausências não justificadas em plenário e em comissões também tem 2 ausências não justificadas. Deputada, você pode pesquisar aqui o meu histórico. Em 4 anos eu não faltei nenhuma sessão no último mandato. Você tinha total liberdade no governo Bolsonaro, a Caixa não foi usada como ferramenta política, mas teve algum ato que assim que você entrou, não por revanchismo, mas que você teve que eliminar algum problema na Caixa, seja de valor moral ou seja de uma ineficiência ali? Nós colocamos em todos os relatórios, né, de trimestrais, estão lá. Nós entramos e fizemos uma mudança do ponto de vista de gestão, que, de novo, aconteceu quando eu saí, aconteceu agora, né? Então, é interessante, porque algumas pessoas falam, você fez uma mudança com algum tipo de viés, está sendo anunciado todo dia, que o governo não quer XYZ, que no banco não quer YWK. Então, a verdade é o seguinte, Luiz, a gente vê com números, e os números da minha gestão, eles são tanto que ganhamos todos os prêmios. Pela primeira vez na história, você teve, por exemplo, um presidente da Caixa eleito como um dos 500 principais líderes da América Latina, pela Bloomberg, como uma das principais lideranças. O banco ganhou todos os prêmios de governança, todos. Nunca, você comparar os prêmios de governança na minha gestão da Caixa, por exemplo, escolhido pelos empregados um dos melhores lugares para se trabalhar. Nunca tinha acontecido. A Caixa, na minha gestão, foi eleita pelos próprios empregados, funcionários, um dos melhores lugares para se trabalhar pela principal instrumento de avaliação mundial. Então, quando a gente entrou, nenhuma mulher era nem executiva, vice-presidente, nem diretora. Nenhuma, 0. Depois vieram 14. As pessoas com deficiência, milhares de pessoas com deficiência a menos do que a legislação mandava. Existia pessoas aprovadas em um concurso e que não eram chamadas. Essas mesmas pessoas hoje, e depois que eu saí, continuam querendo entrar. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade, né? A Manuela está aqui, e a gente conversa muito. E realmente foram anos muito intensos, onde eu vivi o banco, onde eu vivi o Brasil inteiro, onde a minha família esteve totalmente empenhada, né? Quantas pessoas levam a família? Tanto a minha esposa quanto os meus 2 filhos foram para Brasília. Então, na verdade, durante os dias de semana, eu estava sempre com eles e eu viajava os finais de semana. Muitas vezes eles me acompanhavam, em especial a minha esposa, mas por que eu fazia isso? Eu não conseguia entender como é que você, liderando um banco estatal, presente no Brasil inteiro, e que tinha que ajudar a população mais carente, você faria isso sentado na sua cadeira em Brasília. E tanto que eu vim poucas vezes ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Agora, para Roraima, para Amapá, para Rondônia e para o Acre, eu fui pelo menos 6 ou 7 vezes durante o tempo que eu estive lá. Porque essas eram as regiões que mais precisavam. O Orlando Silva, ele apresentou o texto final da PL da censura. Primeiro, a plataforma já pode ser punida, veja o que aconteceu com o Telegram. E quanto a essa extensão? Se eu republicar alguma coisa do Lula, que eu achei absurdo, né? Se eu fizer 3 críticas a 3 posts dele, ele já pode me enquadrar porque eu estou o perseguindo. O Código Civil, ele fala que
qualquer ato abusivo é ilícito e pode gerar indenização. E ele também diz que perseguição é crime no Código Penal. Ou seja, isso é chover no molhado. Isso aí é dizer, sabe o quê? Você não pode criticar a autoridade pública. Aí todo mundo passa a falar todos os absurdos no Twitter. E se você começar a criticar, você caiu na malha do artigo 24. Sabe o que me lembra? Me lembra quando teve a lei de meios, a lei de meios lá na Argentina. Qual era a jogada da Cristina Kirchner? Ela pegou, vamos criar uma lei de meios. Nós vamos impedir que determinados veículos de comunicação eles se espalhem para o país inteiro. Que dominem mais por qual razão ela tentou isso? Se você quer saber, sabe por qual razão ela queria isso? Porque ela conseguia, com a publicidade pública, colocar a pauta de quase todos os jornais, menos de 2. E ela sabia que aqueles dois estavam colocando os fatos concretos do seu governo, razão pela qual ela estava perdendo credibilidade, porque estava mostrando quem ela era de verdade. Aí o que ela fez? Vamos quebrar aquelas duas redes, porque assim, quebrando essas duas redes, nós temos condição de fazer com que, ao quebrar, nós vamos colocar a nossa publicidade e definir a pauta deles também. O que eles estão fazendo? Agora, vamos fazer um paralelo. As Big Techs são um espaço onde as pessoas podem trabalhar, tocar a sua vida e colocar a notícia de uma forma democrática. Eles não querem permitir isso. E olha que coisa curiosa, quando coloca essa porcaria aqui de dizer imunidade, estender imunidade, não precisa estender a imunidade. Isso aqui sabe o que é pra mim? O que é? É uma moeda para comprar os deputados para dizer, faz o seguinte, faz vista grossa para tudo aquilo que está ali. E assim, por quê? Porque você vai ter imunidade. Se eles tivessem interesse com a imunidade, eles não teriam permitido o que aconteceu com deputados que outros poderes foram lá e calaram a boca deles. Todos os veículos de comunicação hoje, eles têm o seu desdobramento nas redes sociais, seus desdobramentos nas plataformas digitais, seus portais. Então, o que é isso? É a reinvenção do controle de mídia lá dos governos anteriores de forma mais sofisticada. Porque agora impede aonde não é mais só o acesso ao canal pago que leva a informação, é o YouTube, é a rede social. Então, hoje, aonde você tem a informação, o acesso à informação, sem pagar canal de streaming, sem ficar dependendo de pegar sinal ou não, sem depender de apoio publicitário para aquilo falar disso ou daquilo, você tem hoje o controle da informação, aonde é mais barata e autoral. Enfermeiros, mais uma vez vocês foram enrolados pelo PT. É lamentável o que está ocorrendo no nosso país. O PT foi contra o reajuste anual do piso salarial da enfermagem ontem aqui na sessão do Congresso. É um partido de enroladores. Enfermeiros, mais uma vez vocês foram enrolados pelo PT. É um absurdo. Não adianta nada vocês terem um piso salarial se o salário de vocês vai ficar congelado aí por 4 anos. Uma expectativa de inflação de 6% ao ano quer dizer que, na melhor das hipóteses, daqui a 4 anos, vocês vão estar ganhando 24% a menos do salário de vocês. Hoje pela manhã, às 6 horas da manhã, eu recebi um telefonema de um amigo querido de infância que hoje reside em Israel, na cidade de Haifa, a terceira maior cidade depois de Tel Aviv e Jerusalém. O William estudou comigo no Rio de Janeiro, cidadão israelense hoje, brasileiro, indignado com a catástrofe das declarações do atual presidente do Brasil, causando sérios incidentes diplomáticos. Primeiro com a Ucrânia, depois com a União Europeia, com os Estados Unidos e agora com Israel. Declaração do atual presidente: a ONU era tão forte em 1948, conseguiu criar o Estado de Israel, em 2023 não consegue criar o Estado palestino. Meu amigo William, brasileiro do Rio de Janeiro, agora cidadão israelense, escreveu para mim: Luiz, isso obviamente é uma mentira, é um absurdo. A ONU não declarou a criação do Estado de Israel em 1948. A ONU declarou a partilha da Palestina entre um Estado judeu e um Estado árabe. Imediatamente começou uma guerra entre Israel e vários países árabes. No final dessa guerra, os territórios destinados aos palestinos foram ocupados. O Egito ocupou a faixa de Gaza e a Jordânia ocupou a Judéia e a Samaria. Assim, se os países árabes realmente tivessem a intenção de criar um Estado palestino,
este poderia ter sido criado imediatamente junto com a criação do Estado de Israel. Devemos enfatizar que, neste momento, Israel não dominava nem a faixa de Gaza, nem a Judéia ou a Samaria, também chamadas de Cisjordânia. Esses territórios só foram conquistados por Israel em 1967. Depois da Guerra dos 6 Dias, quando Israel foi atacada novamente por vários países árabes, portanto, durante cerca de 20 anos, entre 1948 e 1967, a faixa de Gaza e a Cisjordânia estavam ocupadas, respectivamente, pelo Egito e pela Jordânia. E o Estado palestino poderia ter sido criado se realmente esse fosse o objetivo verdadeiro dos países árabes. Presidente Pompeu, o atual presidente do Brasil, ele tem que parar de discursar para sua claque aqui no Brasil. Ele que falou tanto em investir em turismo, ele está investindo no turismo dele. Mas essa é uma consequência pequena perto do estrago internacional de relacionamento que ele está causando ao nosso país. Fica aqui registrado toda a nossa indignação e que a Câmara dos Deputados entende realmente que é irresponsável essa declaração do atual presidente do Brasil. Muito obrigado, presidente Pompeu.